Gente, hoje nós vamos falar de um aparelho que está revolucionando, é isso mesmo, um aparelho de água. Mas não é um simples aparelho, não é mesmo, Moacir? Boa tarde, obrigado pela participação no Ver Mais. Boa tarde, Thiago. Realmente, não é um simples aparelho, é um aparelho que está revolucionando o mundo e hoje está presente aqui no Brasil, graças a Deus, pouco mais de um ano, onde esse aparelho tem mais de 41 anos no mercado. Olha só, 1974, os japoneses, a cidade de Okinawa, por coincidência, a cidade com maior longevidade do mundo, inventou esse aparelho maravilhoso, onde ele faz uma extração, uma separação física. Nesta separação física, ele consegue dividir prótons de elétrons. Olha só que maravilha. Divide os prótons e elétrons, deixa apenas os eletrólitos, sais minerais, para a gente consumir. E tudo que é ruim vai fora numa segunda torneira no mesmo instante. Então a gente vai fazer aqui agora alguns testes, comprovando alguns itens, algo inovador, algo que nenhum produto no mundo consegue fazer, somente a água Kangen. Ou seja, pega a água, a gente instala na nossa casa, tira aquilo que é ruim e deixa somente aquilo que é bom. Exato. Ela faz uma separação através de 7 placas de titânio. Então essas placas, elas são todas alinhadas. Quando a água da torneira vem e intercala entre as placas, ela consegue fazer a separação física, extraindo tudo que for elétrons para um lado, que são os sais minerais necessários para a nossa hidratação, e tudo que for ruim, que são os prótons, é eliminado no mesmo instante numa segunda torneira, através de uma separação totalmente física, sem nada de química. Então a gente consegue obter uma água com 5 pontos positivos, 5 pontos que são fundamentais. Primeiro, uma pureza total, livre de qualquer impureza da natureza ou química. A gente consegue ter um pH totalmente físico, sem nada de química, extraindo inclusive o que vem de química na água. Ela consegue deixar uma tensão superficial muito baixa, onde dá uma condução no nosso corpo. Ela tem um alto poder de condutibilidade elétrica. A gente vai fazer um teste bem interessante, depois que vocês vão se surpreender. E também ela consegue fazer um ORP negativo, de às vezes menos 600, menos 700, dependendo da qualidade de água que está entrando na nossa torneira. Inclusive, essa máquina é citada por médicos famosos, renomados no mundo todo, o caso do Laí Ribeiro, citando inclusive o caso do Japão. Tem-se lá um hospital, o qual interna o paciente com câncer, e o único tratamento é água Kangen. Olha só que maravilha, então. A gente consegue fazer um tratamento. Essa máquina possui o ISO 13485 no Japão, que é um dispositivo médico. Pode ser comercializado para residências e também para hospitais. Perfeito. Então aqui quais são os testes que você vai fazer? Primeiramente eu vou fazer o teste do ORP, para saber o que é o... O que é o ORP? É o teor de oxidação e redução. Quer dizer, eu vou demonstrar o que oxida o nosso organismo e o que rejuvenesce o nosso organismo. Oxida é Nos enferruja. Nos enferruja. Isso. Então, a gente ouve falar muito de antioxidantes, né? Vamos dar um exemplo. Um chá verde, que é um chá considerado um dos maiores antioxidantes naturais, com uma água de qualidade muito boa, que não seja Kangen, ela consegue dar em torno de menos 100 de ORP. A água Kangen consegue chegar aos níveis de menos 600, menos 700. Então a gente vai demonstrar isso agora. A gente vai pegar, primeiramente, um refrigerante, tá? Vamos colocar no copo. A gente está utilizando um refrigerante transparente para a gente medir o pH depois. Uma água com gás, a gente tirou os rótulos. Água sem gás. A água da torneira da Kazan, que a gente retirou agora. Água Kangen 9,5. E água Kangen 11,5. A gente vai aproveitar agora, a gente vai fazer, antes até de medir o ORP, eu vou aproveitar para a gente pegar um tomate para fazer um teste. A gente vai ver se esse tomate tem agrotóxico ou não.
gente vai colocar num copinho aqui alguns tomatinhos. E a gente vai pôr esta água, pH 11,5, em um copo. Que é do aparelho. Isso, a água do aparelho, pH 11,5. E essa outra água da Kazan. E enquanto a gente faz a outra demonstração, vai ficar um tempinho aqui, a gente vai saber se esse produto tem agrotóxico ou não. Bom, pessoal, então nós temos aqui um medidor de ORP. Então, primeiramente, a gente vai mergulhar aqui na água da Kazan, que é água neutra, para neutralizar o aparelho, e vamos começar medindo o ORP do refrigerante. Então, aqui em poucos instantes, a gente tem aqui o teor de oxidação do refrigerante. Ele chega em média de 630 de oxidação. Então, ele é estritamente oxidante, nos envelhece. A gente vai mergulhar novamente na água neutra. E vamos pegar a água com gás. Muitas pessoas são adeptas da água com gás e às vezes não sabem o mal que estão fazendo tomando essa água. Então ela está em torno de 570 também de oxidação. Então isso causa um problema muito sério no nosso organismo, principalmente no intestino, o qual enferruja e não consegue suprir os nutrientes que precisa do nosso corpo. Agora temos a água sem gás. Vamos ver a água mineral sem gás. Ela está dando em torno de 500 e pouco também de oxidação. Veja só, e a gente compra no supermercado uma água para ter mais saúde e temos uma água estritamente oxidante. Novamente na água neutra e vamos ver a nossa água da Kazan no dia de hoje. Olha, pessoal, infelizmente a gente está com média de 680. Nossa, o mais alto. Mais até que o refrigerante. Exatamente, está mais alto que o refrigerante no dia de hoje. Hoje é um dia chuvoso e nos dias de chuva há uma grande incidência de chuva ácida. Então, consequentemente, nos dias de chuva a gente tem uma água bem mais oxidante do que o normal dos outros dias da semana. Agora a gente vai medir água Kang em pH 9,5. Então a gente tem aqui uma água que a gente tirou há pouco, passou um determinado tempo e a gente tem aqui um ORP de menos 517. Isso porque a gente tirou e deixou um tempo aqui a água parada. No momento que sai da máquina, ela sai com o ORP de menos 600, menos 700, dependendo da qualidade da água que vem entrando na torneira também. Então, se a gente pegar menos 500 para mais 600, a gente tem mais de 100 mil vezes de diferença, porque é logaritmo. Então, mergulhamos novamente aqui. Essa aqui é a água pH 11,5. Está dando menos 820. Antioxidante. Bom, pessoal, a gente falou agora sobre o ORP, agora a gente vai mostrar o pH. Aqui a máquina consegue elevar fisicamente, que é por extração. Ela consegue extrair os minerais ruins, fazendo um pH totalmente físico e nada de química. Nós temos aqui um reagente. Este reagente aqui, ele determina pela cor o pH da água. Então, se a gente tem aí um pH, por exemplo, da Kazan, que é para ser um pH 7, tem que dar um verdinho, né? Um verde. A gente tem aqui um catálogo, o qual a gente consegue demonstrar mais ou menos a cor. De 1 a 14 é baseado o pH. Se for abaixo de 7, ele é ruim, ele nos adoece. Se for o 7, é o neutro, é o que a gente toma da Kazan. E acima de 7 é alcalino, que nos rejuvenesce e nos dá saúde. Então, a gente vai colocar aqui dentro do refrigerante 2 gotinhas. 1, 2. A gente tem aqui um pH em torno de 2,5, que é o do refrigerante. A água com gás, por mais que você pegue uma água com gás, que está escrito no rótulo, pH 7, 8, 9, toda água que tem gás dentro, o pH não é real, ele cai. Então, vamos lá. 1, 2 gotinhas, a gente tem um pH em torno de 3, que é o pH de toda água com gás. O gás baixa o pH. E aqui a gente tem uma água mineral, simplesmente eu não olhei no rótulo qual é o pH, 1, 2 gotinhas, elas dão um pH em torno de 6,5 a 7.
E a água da Kazan, que o pH é para ser em torno de 7. 2 gotinhas. Hoje, infelizmente, não está dando bem 7. Mas, basicamente, é isso que a gente toma todos os dias. E agora a gente vai medir o pH da água Kangen 9,5. 1, 2 gotinhas. Então, pessoal, esse é um pH totalmente físico que a gente consegue extrair da máquina. E aqui, da máquina 11,5. Também totalmente fisicamente. A gente vai pegar agora e vai fazer uma brincadeira que eu gosto de fazer. Nós vamos pegar o refrigerante e a água Kangen 9,5. E aqui eu quero explicar para as pessoas a importância de a gente eliminar o refrigerante de nossas vidas. Que eu eliminei há 8 meses e me sinto muito bem com isso. Quando a gente toma um copo de refrigerante, a gente precisa 32 copos de água boa apenas para neutralizar o copo do refrigerante que a gente tomou. Então não é porque é final de semana, não é porque é um sábado que a gente tem que consumir essa bebida que devia ser eliminada das prateleiras dos nossos supermercados. Pessoal, eu vou colocar aqui algumas gotinhas, um pouquinho da água no refrigerante. Não aconteceu nada. É muito forte. Agora eu vou fazer o inverso. O refrigerante neutralizou a água porque ele é muito acidificante. O pH dele é muito baixo, é muito ácido. Então, acabou com a água de qualidade. Pessoal, falei sobre o RP, falei sobre o pH. Agora a gente vai mostrar para as pessoas por que é que a água Kangen ela é hexagonal. É uma água com 6 moléculas por cluster, por cachinho. Quando a gente recebe a água da torneira, ela sai em torno de 15 a 16 moléculas por cachinho, por cluster. Ao passar pela máquina, ela sai em torno de 5 a 6 moléculas por cachinho, por cluster. Então é uma água mais fina. A gente tem aqui um chazinho, é um simples chá. Com uma água normal da torneira, é impossível a gente colocar instantaneamente ter um chá, né? Com água Kangen a gente consegue extrair isso instantaneamente. Então a gente vai fazer um pequeno teste. Nós vamos pegar um pouquinho de chá, vamos colocar num copinho. Mais um pouquinho de chá, colocar no outro copinho. Agora a gente vai pegar a água da Kazan, vai pôr em um copo. Tem um tomate dentro? Isso. Mas, problema. E aqui a água Kangen 9,5, que é a água para a gente tomar no dia a dia. A gente consegue fazer um chá instantaneamente, porque é uma água hexagonal. Água da Kazan, água Kangen 9,5. Gente, olha, incrível. Ele ficou chá na hora, na mesma hora. Aqui teria que possivelmente ferver, né? Ferver, com fervura. Eliminando, inclusive, os minerais, que quando se ferve uma água, a gente desidrata a água. Então, a gente não tem um chá perfeito. Aqui a gente tem um chá perfeito, porque a gente consegue extrair tudo que é de bom do chá, mais os minerais da água. Olha só que perfeito. Agora a gente vai fazer um teste para ver se os agrotóxicos que a gente encontra nos alimentos, no nosso dia a dia, a gente consegue fazer uma extração deles. Então, a gente vai pegar aqui o copinho que a gente viu no começo da matéria, tirar a água que a gente colocou. Essa era a água de quem? Da Água Kazan? da Kazan. Água da Kazan. Então, realmente, não extraiu nada. Como a gente colocou no copo, ele está aqui. E após alguns minutos, a gente vai tirar aqui e ver o teor de agrotóxico que possuía nesses tomates, que a gente consome todos os dias. Nossa Senhora. Aí o tomatinho aqui dentro, mas em si a gente consegue ver e comparar. Lavagem com água da Kazan e lavagem com água Kangen 11,5. Gente, eu tava aqui, tá? Não teve nada demais aqui. Ele abriu, a garrafa tava lacrada, inclusive. Tiago, eu não sei se você gosta desse tipo de tomate. Adoro. Então, por favor, prove, que eu também vou me deliciar. Tomatinho cereja, ótimo. Isso. Se você quiser provar um desse aqui,
mais amarguinho, né? Mais amargo. Aqui retirou, além do agrotóxico, o excesso de acidez do tomate. Então, todos os legumes, frutas e legumes, lavadas com água Kangen 11.5, extrai-se o excesso de acidez e também todo o agrotóxico contido nos alimentos que a gente compra todos os dias nas prateleiras dos supermercados. Gente, é incrível. A gente vai mostrar o porquê que a água Kangen é tão fina, tão leve, que ela consegue remover barreiras de gorduras. A gente tem aqui o óleo de gergelim. É um óleo um pouquinho mais fino do que um óleo de soja, por exemplo. Então a gente consegue fazer uma demonstração um pouco mais rápida. Nós vamos colocar aqui num copinho algumas gotas. E eu aprendi no colégio que água e óleo não se misturam, não é mesmo? Então a gente vai colocar aqui a água da Kazan. E realmente mostra que água e óleo não se misturam, né? Está tudo aqui presente. Agora vamos pegar a água Kangen 11.5 e vamos derramar nesse óleo para ver o que acontece. Olha só, gente. Ela consegue se misturar, de tão fina, se misturar com um óleo de gergelim. Então é fantástico. A eliminação, inclusive, de problemas de colesterol. A solução está na água 9,5. A gente está fazendo com 11,5 apenas com uma demonstração um pouco mais rápida. Então, o último teste, pessoal. A gente tem aqui, ligado à energia elétrica, um fio com uma lâmpada normal, rompido em duas pontas. Onde que, se eu encostar um no outro, a gente vai ter o quê? Acende uma lâmpada. Então, aqui a gente quer mostrar o quê? A condução elétrica que existe dentro da água. Pois tudo que a gente faz no dia a dia, existe uma condução. A nossa ordem cerebral é executada pelos sais minerais, pelos eletrólitos. Então, a gente precisa de condução para dar hidratação. Então, a gente vai pegar aqui agora água da torneira. E a água Kangen 11.5. E vamos colocar a lâmpada aqui à frente e vamos encostá-la sem encostar uma ponta na outra, apenas no líquido, para ver o que acontece. Olha só, a lâmpada acende parcialmente, né? Agora vamos, sem encostar novamente, para a água 11.5. Fantástico, não é mesmo? Não, isso é condução elétrica. Essa é a condução elétrica que o nosso corpo necessita. É a mesma coisa que eu encostar um fio no outro. Se a gente fazer na água normal, apenas uma pequena condução. Fazendo numa água Kangen 11.5, uma grande condução elétrica. Sem encostar uma ponta na outra. Muito bem, após todos esses testes, trocando em miúdos, né, quais são, então, os benefícios para poder ter esta água dentro da minha casa? Então, o benefício de ter uma máquina dentro de casa é simplesmente a prevenção de qualquer tipo de doença. E olha só, gente, eu estou falando de qualquer tipo de doença. Eu não estou relatando um determinado caso, com exemplos que a gente já tem no dia a dia aqui. Essa máquina, como eu citei, em outros países já cura câncer. Aqui a gente não está afirmando isso, até porque não existem as comprovações científicas dentro do país. Então, a gente não ousa falar isso. Então, a gente diz que é uma prevenção. E também a gente pode utilizar para algumas melhoras. Mas as próprias pessoas, no dia a dia, vocês vão acompanhar isso, dando relatos, falando dos benefícios que estão tendo com a água. E mesmo assim que hoje ainda não existem esses relatos ou essa comprovação científica no caso do câncer, mas a gente pôde ver aqui os outros tantos benefícios que uma água de qualidade traz. Primeiro, porque para o nosso organismo é muito melhor. Né? Você viu ali, por exemplo, eu fiquei impressionado, porque assim, a gente acompanhou tudo aqui, todo o processo, gente. Mesmo quando a câmera não estava ligada, a gente acompanhou todo o processo. Então, assim, estava tudo lacrado, tudo certinho. Porque eu acho que isso é importante dizer, porque hoje aparece no mercado tanta coisa que não é verdade, tanta mentirada, tanta, né? E que daí, quando tem um produto sério, assim, uma coisa séria, bacana, a gente tem que falar, né? Para as pessoas saberem que a gente realmente viu aqui, tá tudo certinho. Agora, como eu vinha falando, né?
a gente percebe que é muito bacana, assim, os benefícios, até mesmo na lavagem dos legumes, das verduras, é incrível, né? Até mesmo para essa limpeza do nosso organismo, que é o que a gente vê muitas pessoas hoje agradecendo justamente essa água pela limpeza que fez no organismo. Com certeza. Então, essa água, ela é indicada, inclusive, por um médico, o Dr. Shinya, que é um médico da família real japonesa, atende 6 meses em Nova York, né, nos Estados Unidos, e 6 meses no Japão, onde ele faz um tratamento. Ele é o inventor da colonoscopia sem incisão, mais de 370 mil procedimentos sem incisão. E o tratamento dele é apenas água Kangen. Então, veja bem, a gente falou aqui diversos fatores, fez alguns testes, mas tem muito mais. Ela é uma água que ela consegue matar bactérias em 30 segundos. Nessa minuciosa extração que é feita, ela consegue absorver, tirar um pH 2,5, que funciona como um bactericida, um enxaguante bucal. Ela tem um pH 6, que é chamado água da beleza, que a gente consegue fazer uma nutrição da pele, é uma água tônica. Então, são inúmeros fatores que a gente aqui fez apenas um resumo, mas eu convido o pessoal a conhecer essa maravilha e ver os resultados no dia a dia que está acontecendo na população que tem acesso e conhece esse produto.